Paulo fez uma pausa, abaixou a cabeça como quem procura as melhores palavras, e em seguida continuou. Antes você visitará uma sala, onde assistirá a um filminho é como um cinema, poderá ver todos os erros e acertos praticados durante sua vida na Terra. Depois conversaremos novamente para saber se você está de acordo com o trabalho que lhe será ofertado. Em breve alguém te levará até a colônia onde poderá rever sua última existência na Terra. Por enquanto terá que ficar aqui, ainda não tem condições para trabalhar em esferas mais elevadas. Se aceitar a oferta terá aulas sobre reabilitação e sobre seu novo trabalho. Paulo sabia que muitos espíritos ao serem defrontados pelos próprios erros, por vezes entravam em estado de culpa e revolta. Sendo assim preferiu agir com cautela dando apenas as informações necessárias. Eu percebi que aquele filminho certamente não traria muitas alegrias, receoso perguntei. E se eu não aceitar o trabalho? E se não quiser ver o filme? Você não é obrigado a nada, mas aqui todos precisam colaborar. Caso não queira aceitar nenhuma das ofertas de trabalho será convidado a voltar para o Vale do Grande Barril, ou algum outro lugar semelhante. O filme, esse meu amigo, não tem como escapar, faz parte do retorno, todos passamos por isso. Logo percebi que as coisas eram muito diferentes da Terra. Seguindo a indicação de Paulo comecei o trabalho. Algum tempo depois fui levado até uma colônia superior onde assisti vários episódios marcantes de minha vida de boêmio, em companhia de guardiões e mentores. Me deparei com um passado nada exemplar. A experiência não foi agradável, pelo contrário, foi triste ver as diversas oportunidades perdidas. Nada do que vi foi surpreendente, já tinha consciência dos erros cometidos, não adiantava lamentar, culpar ou revoltar, isso com certeza tornaria as coisas ainda mais difíceis para mim. Sendo assim, aceitei, voltei ao trabalho. Em seguida iniciei um curso preparatório que me habilitou para os trabalhos na limpeza. No início sofri muito até me habituar às novas regras. Os resgatados que chegavam se encontravam em situações lastimáveis. Traziam as mesmas doenças, traumas e problemas de quando estavam encarnados. Muitos tinham constantes crises de vômito, desarranjo intestinal. O lugar necessitava de limpeza constante. Minha tarefa era manter tudo limpo, aplicar passes, e ajudar os recém-chegados. Durante minha permanência no posto de atendimento, aprendi muito sobre a situação daqueles sofredores. Compreendi que o fim do corpo físico não eximia o espírito de continuar em sofrimento, que todos mantinham um corpo astral, e esse carregava as doenças do corpo físico, por isso muitos não acreditavam estar mortos, pois continuavam a sentir as mesmas dores, sensações de mal-estar, fome, sede, frio de quando estavam encarnados. O período de recuperação era mais longo para aqueles que chegavam em completo estado de perturbação. Quando se sentiam bem e recuperados eram convidados a se juntar à seara do bem, iniciavam o período de erraticidade onde trabalhavam, estudavam e se preparavam para a próxima reencarnação. Muitos receavam o retorno à Terra, pois sabiam que precisariam passar por provas. No entanto, se tivessem merecimento e realizando um bom trabalho poderiam aguardar no plano espiritual. Já os mais desequilibrados precisavam reencarnar o quanto antes, acometidos por graves distúrbios, não conseguiam se manter estáveis, oscilavam entre constantes crises de fúria, tristeza, pavor. Esses acessos faziam com que suas vibrações caíssem rapidamente, colocando-os em risco, pois poderiam ser atraídos para regiões umbralinas de sofrimento. Ninguém era obrigado a reencarnar, todos recebiam explicações sobre seu estado e as necessidades de nova reencarnação, eram conscientizados dos riscos e dificuldades futuras caso adiassem o retorno. A maioria acabava aceitando e marchava corajosamente para a nova vida de provas e expiações. Depois de um longo período trabalhando no posto de socorro, recebi a visita de 7 porteiras, e sem perder tempo fui direto ao assunto. Como vai, rapaz? Pelo que vejo já tomou consciência de muitas coisas, a essa altura já deve ter assistido o filminho da sua última vida. Vamos conversar?
Antes de tudo, quero que entenda que tem livre-arbítrio. Vou te apontar algumas opções, e poderá fazer as escolhas que quiser. Você sabe que no vale as coisas não são fáceis, mas se deseja, pode voltar para lá. Aconselho que não volte. Trabalho ruim não existe. Isso é desculpa para quem tem preguiça. Se quiser poderá trabalhar comigo. Ainda tem mais uma opção. Se preferir poderá seguir para uma colônia educacional onde terá mais aprendizados. Se reeducará para tentar uma nova vida na Terra. Reencarnará e terá mais uma chance de praticar o bem para compensar o mal que já está feito. Se escolher essa opção, então dessa vez faça melhor que em sua última vida. Por alguns momentos pensei na possibilidade de retornar à Terra. Senti a falta da vida que tinha, mas não estava certo de que aquela fosse a melhor escolha. Se eu reencarnar, poderei retornar a tudo o que tinha antes. Você tem o direito de tentar fazer uma vida melhor, e tudo será preparado para que volte vencedor. Nunca faltam oportunidades para ser uma boa pessoa. Meu rapaz, está na hora de ser um homem bom e útil para a sociedade. Passará por provas que serão decorrentes dos erros cometidos em sua última existência e em outras vidas. É assim para todos, a lei de causa e efeito. Posso voltar, comer alguns quitutes, tomar uma cervejinha, mas não poderei cometer os mesmos erros. A vida de farra e de boemia acabou. Terei que fazer diferente. Eu sei que cedo ou tarde precisarei reencarnar, mas tem que ser agora. Todos têm que reencarnar um dia, seja caboclo, preto velho, Exu, podem trabalhar no plano espiritual por muito tempo. Alguns estão há centenas de anos na erraticidade, mas chegará o momento em que terão que passar pela reencarnação, seja nesse ou em outro orbe. Isso faz parte da trajetória evolutiva. Quer um conselho? Fique conosco por um tempo. Existe uma colônia humilde. Lá poderá estudar e refletir sobre o assunto. E quando quiser irei conversar com você. Acredito que seja melhor esperar, trabalhar desse lado por enquanto. Aceito a oferta. Então te levarei para essa colônia, mas não pense que lá você ficará ao lado de Jesus, ou que encontrará Deus com barba. Você estudará, aprenderá muitas coisas, e vai ter que trabalhar. Assim se iniciou uma nova jornada em minha nova vida. 7 porteiras me levou até a colônia escola, onde aprenderia o necessário para começar o trabalho com os Exus. Quando chegamos à nova colônia notei que tudo era muito parecido com a Terra. No entanto, muito diferente do que eu acreditava quando encarnado. Não via ninguém com asas ou auréolas. Havia pessoas circulando pelo lugar, iam e vinham de seus estudos e trabalhos. Via-se casinhas, escolas, áreas de lazer. Algumas pessoas se destacavam, usavam mantos claros. 7 porteiras, notando minha perplexidade, logo me auxiliou. Aqueles com mantos brancos são espíritos muito elevados, são instrutores, professores, catequizam nas escolinhas. Filho, aqui você não vai ver anjos, santos, é uma cidade como tantas na terra. Logo paramos em frente a uma construção que se parecia muito com uma paróquia. Fiquei ainda mais intrigado e perguntei: o céu é católico? Não. Aqui não existe religião. O que existe é uma fé universal, a mesma para todos. Mas aquilo não é uma igrejinha? É, mas por acaso você está vendo alguma cruz? Abra os olhos, meu rapaz. Fiquei admirado. O lugar bem pintado e cuidado refletia singela beleza. Por fora parecia humilde e pequeno. No entanto, o lado de dentro apresentava-se com uma grande arquitetura com vários departamentos. Eu não entendia como aquele lugar poderia parecer pequeno por fora e tão grande dentro. Segui 7 porteiras sem fazer perguntas. Caminhamos alguns metros até chegar a um escritório. O guardião cumprimentou a trabalhadora do lugar. Salve Cristo! Como vai a senhora? Trago esse rapaz para se inscrever nos cursos. Não consegui me conter. Aquela saudação tão diferente de tudo que eu tinha ouvido, o lugar igual a uma igreja. Interrompi 7 porteiras e perguntei para a mulher:
Senhora, isso é uma igreja católica. O guardião virou-se para mim. Os olhos grandes mostravam a contrariedade. Em tom repreensivo falou. Já te expliquei. Aqui não tem católicos. A senhora sorriu e respondeu. Aqui, muitos dos que chegam são católicos. Existe um local onde você poderá orar, mas não verá imagens de santos, anjos, pois esses são espíritos elevados que se encontram nas altas esferas. Aqui é como uma escola mesmo. É o Instituto de Ensino da Colônia Santa Maria. Para mim tudo aquilo era muito curioso, estava entusiasmado e não parava com as perguntas. Poderei me inscrever no curso? Sim, o curso é como uma catequese. Você começará pelo nível básico, junto com outras pessoas que também precisam adquirir conhecimentos iniciais. Depois poderá passar para outro nível. 7 Porteiras interrompeu minhas perguntas. Ele sabia que no momento certo eu receberia todas as explicações. Feita a inscrição, o guardião enfatizou. A prioridade será seu estudo. Começará pelo básico. Em seguida terá lições mais avançadas que serão importantes em seu trabalho. Aprenderá a voletar, se locomover entre a barreira do espaço e tempo, manipular energias e outras coisas mais. Agora vou te levar até o lugar onde você viverá enquanto permanecer nessa colônia. Pouco tempo depois chegamos a uma pequena casa. O espaço continha um quarto com cama, guarda-roupas, e um banheiro. Sentei-me na cama, senti o conforto e comentei. Poxa vida! Essa cama é melhor que aquela que eu tinha na Terra. Esse lugar é de um amigo que voltou para a Terra, pode morar aqui. Tenho o necessário para que fique confortável. Senhor 7 Porteiras, por que o senhor me pegou para o trabalho? Não me diga que lhe devo. Não é uma questão de dívidas, meu trabalho é de ajudar almas perdidas. Quando estava em minha ronda de trabalho vimos você, estávamos de olho desde o momento que te enterraram. Sempre existem coveiros prontos para se lançar sobre aqueles que estão presos ao corpo. Nossa tarefa é impedir que isso aconteça. Não podemos interferir e fazer o desligamento, pois essa tarefa é do mentor, do seu guardião ou algum guia que chega para ajudar. Mas mantemos a ordem e proteção no lugar. Coveiros que se lançam sobre as pessoas? O que é isso? Vou simplificar para que entenda. Você sabe o que são almas penadas? Sim. Isso eu sei. São almas penadas que se acercam para sugar energia vital emanadas de recém-desencarnados. Como em seu caso não apareceu ninguém para fazer o desligamento, ficamos atentos, até vermos que você saiu do corpo por conta própria. Eu ouvi a explicação e me perguntava sobre o estado do corpo naquela cova. O guardião, que conseguia ver meus pensamentos, deu risada e disse: Meu amigo, você nem sabe quanto tempo faz que desencarnou. Naquela cova sobraram apenas ossinhos, faz muito tempo. Sem contar nas enchentes que aconteceram naquele lugar, esqueça aquele corpo. É apenas matéria. Não sei se já percebeu, mas seu corpo está curado. Eu não tinha mais os buracos das balas, os ferimentos haviam desaparecido. Curioso. Continuei a ouvir os esclarecimentos de 7 Porteiras, que começou a explicar o que era desligamento, o trabalho dos guias e dos Exus. Porque meu mentor, guardião ou outra pessoa não apareceu para fazer o desligamento. Porque suas vibrações eram muito baixas, só não foi direto para as zonas mais densas porque acreditava estar vivo. A maioria, quando percebe que desencarnou, entra em desespero, o que faz com que as vibrações despenquem, e assim são tragadas, indo parar no umbral. Um dia você vai ver como acontece. Então, por que me levaram para o umbral? Porque suas vibrações eram semelhantes às daquele lugar. No plano físico logo procuraria os prazeres de antes, se tornaria obsessor e seria ainda mais difícil te ajudar. Te levar para planos mais elevados era impossível, pois você necessitava criar consciência dos erros cometidos. Então o melhor era que te levássemos para o vale onde foi deixado,
Quando estão lá não conseguem ver, mas existem guardiões que mantêm a ordem no lugar. Nada acontece sem um motivo, nem mesmo aqueles escravizadores ficam por lá sem uma razão. A lei divina é para todos. Todos vão para o umbral. A maioria, muitos perambulam perdidos pela terra. Se foram boas pessoas logo são recolhidos e levados para outros planos. Vítimas de acidentes, assassinatos, mortes repentinas, como foi em seu caso, esses geralmente são recolhidos em seguida. As pessoas têm um tempo mais ou menos pré-determinado na Terra. Quando morrem repentinamente não é porque Deus quis assim, como a maioria fala. Sempre tem um motivo. No seu caso, em particular, você mesmo atraiu um desencarne precoce. O pior foi ter sua encarnação interrompida, pois ainda precisava passar por provas e expiações que fariam você se elevar e enobrecer. Como lhe foi tirada essa oportunidade, então decidi lhe oferecer trabalho. Que tipo de trabalho vou fazer? No início nos ajudará com os coveiros, fará parte de nossa falange, depois poderá ser enviado para outra área de trabalho, tudo dependerá do seu desenvolvimento e de sua vontade. Se é um trabalho tem remuneração, vou ganhar quanto por esse trabalho? 7 Porteiras deu uma grande gargalhada e respondeu. Mas é claro que tem remuneração. Ganhará muito. Ficará rico. Vou ganhar quanto? Você vai ganhar sabedoria e elevação moral. Por meio da prática do amor ao próximo ganhará muito. Vai trabalhar para ser um homem melhor, a que você fará o que não fez em vida. E chega de perguntas. Você já está matriculado no curso, tem seu canto para descansar, tomar banho, aquela porta é do banheiro. Está bem, nem queria o dinheiro, vou usar com que aqui nesse lugar. Aqui não tem nada para gastar. Senhor 7, se estou morto não preciso usar o banheiro. Precisa sim e vai usar. Acredite e confie em mim, com o tempo não será mais necessário, aprenderá a se ver como espírito, mas ainda tem muito que aprender. Ou por acaso não está com fome? Estou sim. Se viesse um prato de feijoada eu comeria tudo. Feijoada não vai ter, mas logo te trarão um prato de sopa. É normal que ainda sinta falta das coisas que estava acostumado na terra, com o tempo se acostumará, não farão mais parte da sua nova vida. Agora vou embora. Até mais malandro. Senhor 7. Espere. Não posso ficar com a mesma roupa o tempo todo. Se ainda preciso usar o banheiro então também transpiro não é mesmo? Sim, por enquanto será como era na terra, logo aprenderá que é espírito e não precisa manter os hábitos que tinha quando encarnado. É como as crianças que no início lembram muito das coisas do plano espiritual, com o tempo vão esquecendo e se habituam à vida em um corpo físico. Eu abri as portas dos armários na esperança de encontrar alguma roupa, mas estava tudo vazio. 7 Porteiras percebendo minha aflição, falou. Meu filho, não tem nada nesses armários. Mais tarde você receberá visitas, seus amigos, seu mentor e guardião virão te ver, te ajudarão com isso, não se preocupe. Agora descanse, já está matriculado em seu curso, tem lugar para ficar e trabalho, então se tranquilize, aproveite esse momento para se refazer. 7 Porteiras fez um sinal, se despediu e foi embora. Deitei-me na cama para descansar, percebi que não sentia frio ou calor. Tempos mais tarde aprendi que a temperatura do lugar era controlada, tudo para ajudar na adaptação dos recém-chegados. Fechei os olhos e adormeci, um sono diferente daquele que tinha na terra, sem sonhos, era como desligar um botão e apagar. Pouco tempo depois senti que alguém me acordava, era meu guardião. Como vai, Clovis? Vejo que está muito bem. Vamos conversar? Conversamos sobre os laços que trazíamos de vidas anteriores. Aos poucos comecei a me lembrar de nossa antiga amizade e compreendi os motivos que levaram aquele homem tão sério a ser meu guardião.
Ele me explicou muitas coisas, e eu ouvia tudo com atenção. Durante toda a sua vida eu me dediquei para te ajudar a seguir no caminho do bem. Como seu guardião eu não fracassei, estive ao seu lado em todas as etapas da sua caminhada. Nos momentos de alegria me alegrei com você, nas horas de dificuldade te dei todos os bons conselhos que podia. Fiz o possível para que não caísse em emboscadas, tentei te afastar dos perigos, mas suas escolhas te levaram ao fracasso e a um desencarne prematuro. Esse desencarne prematuro é o problema agora, pois terá que trabalhar até completar o tempo que deveria passar na Terra. Por que isso é um problema? Porque o tempo no plano espiritual é diferente, terá que trabalhar 10 anos aqui para saldar um ano da Terra, ou seja, terá que trabalhar muito. Minha missão com você terminou, pois já está desencarnado, mas não te deixarei, continuaremos juntos por meio dos pensamentos. Quando estiver aflito, ou sentir necessidade de conversar basta me chamar que estarei com você. Entenda que o que é da Terra pertence à Terra, agora é outra vida. Como você sempre se manteve afastado da família, então não receberá o sofrimento causado pela sua morte. Poderá seguir seu caminho, estudar, trabalhar, e sempre que precisar de um amigo sabe que basta me chamar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Antes de desencarnar fiquei sabendo que uma moça esperava um filho meu. Minha intenção era ajudá-la, mas não tive tempo. Será que posso fazer alguma coisa? Clóvis, a Maria Eugênia sofreu um aborto, a pressão dos pais, a tristeza, tudo contribuiu para que a gravidez findasse. Esqueça isso. Ela está bem, acredite em mim, ela está encaminhada e feliz. E a criança? Foi resgatada imediatamente e levada para uma colônia onde aguarda nova oportunidade. Como já te falei, esqueça isso e se preocupe com o seu trabalho, ele ajudará muito em sua evolução. Após a conversa, o guardião se despediu. Com o passar do tempo reencontrei velhos amigos, recebi novas roupas, muito diferentes daquelas que eu gostava, eram batas brancas com o emblema da colônia. Pareciam uniformes, mas era o que todos usavam. Aos poucos me habituei à nova vida. Os estudos tomavam boa parte do meu tempo. Nos momentos de folga caminhava pela colônia para conhecer um pouco mais do lugar. Sempre me impressionava com a semelhança. Achava tudo muito parecido com a Terra. Em minhas explorações notava que algumas pessoas ainda mantinham os mesmos pensamentos e hábitos de quando encarnados. Entre alguns ainda persistia o vício da fofoca, ou ociosidade. O trabalho não era obrigatório, mas ajudava na evolução dos que já estavam aptos às tarefas. No entanto, uns e outros preferiam ocupar-se com descansos prolongados, passeios pela colônia, distrair-se, esquivando-se de qualquer compromisso com o próximo. Esses logo eram enviados para a reencarnação. Eu já estava preparado para iniciar o trabalho com os Exus. Dessa maneira fui convidado a participar de uma reunião realizada na colônia. 7 porteiras coordenava a tarefa de mapeamento no umbral e explicou como seria meu primeiro trabalho com a falange. Vamos traçar pontos estratégicos nas faixas baixas do umbral. O local é perigoso, existem muitos espíritos antigos, peritos em manipulação de energias, escravizadores, e falanges chefiadas por espíritos trevosos que atuam junto aos desencarnados e encarnados. Por que temos que fazer esse mapeamento? Porque essas faixas do umbral são plasmadas pela mente de encarnados e desencarnados, portanto, muda constantemente. Em várias regiões esses espíritos se reúnem por afinidades, formam cidades. Esses locais tornam-se pontos de apoio entre os grupos que se reúnem para organizar ataques e investidas contra os postos de atendimento e encarnados da Terra. De tempos em tempos essas formações são destruídas, mas aos poucos se reagrupam e formam novas estruturas. Por isso precisamos mapear o lugar constantemente para encontrar onde estão as novas formações. Mas se são destruídas, como se reorganizam tão rápido? Existem espíritos que atuam como escravizadores, são especialistas em capturar espíritos mais fracos que passam a ser servos.
Muitos daqueles que nós removemos para o umbral são capturados e levados como escravos, ou unem-se a grupos por afinidades e passam a prestar serviços aos chefes. Como, por exemplo, o Grande Barril. Aquele lugar é conhecido por reunir vampirizadores, prostitutas, viciados. Esses formam grupos com chefes e escravos. Como a demanda de desencarnados é grande, sempre se formam novos agrupamentos. Esses grupos atuam como? Em que locais na Terra? Na crosta utilizam como ponto magnético as casas dos encarnados, por vezes pequenos cemitérios que não têm cruzeiro. Os cruzeiros são pontos de forças, como portais entre os planos. Não existindo esse ponto, não existem grupos de guardiões para proteger o lugar, que acabam por ser dominados, se tornando pontos de apoio para espíritos inferiores. Esses lugares, depois de dominados, permanecem sob o comando dessas falanges trevosas. Geralmente são retomados. Para isso é necessário que se monte uma estratégia. Situações onde vários espíritos trabalham em conjunto, sempre com muita cautela para evitar um embate de consequências graves. Precisa-se desmantelar o grupo aos poucos. Normalmente um ou dois espíritos especializados se infiltram na tentativa de converter aqueles que já estão cansados da escravidão. Por vezes fazemos negociações até que o lugar seja retomado pelas falanges do bem que constroem postos de auxílio que ajudam na transição de irmãos desencarnados para outros planos. Esses locais passam a ser guardados por guardiões e comandados por um irmão do plano mais elevado. Agora vamos para o trabalho. Sr. 7, essa bata é a única roupa que tenho, é o que me deram aqui. É adequada para o trabalho? Essa roupa é adequada para essa colônia. Em nossos trabalhos usamos outras roupas. Use a roupa que você quiser. Mas que tipo de roupa? Ora, meu filho. Você não vai para uma festa ou para a missa. Vai trabalhar no umbral. Por cima da roupa usará uma capa com capuz, que será seu manto de proteção. Escolha o que quiser para vestir. Escolher como? Se só tem batas e mais batas. Todas iguais com o emblema da colônia. Então crie outras roupas. Criar? Como vou criar roupas? Você ainda não aprendeu a criar suas roupas. Será possível que ainda não é capaz de fazer isso? Diga o que quer vestir que criarei para você. Pode ser um terno. Aquela era a oportunidade que eu esperava. Finalmente chegava o momento de usar as belas roupas de antigamente, e sem perder tempo expliquei detalhadamente o que eu queria. Por favor, quero um terno branco, gravata borboleta preta, sapatos bicolores, mas de bico fino. Meu número é 42. 7 porteiras, parado de braços cruzados, me olhava como quem duvidava do que ouvia. Em tom irônico perguntou: por acaso está achando que vai para a gafieira? Não. Mas preciso me sentir à vontade para fazer um bom trabalho. Como faço para pagar o serviço? Respirando fundo e buscando aquela calma extra, ele falou pausadamente: você não tem que pagar pelo serviço. Mas quando é que vai aprender? Meu Deus do céu! 7 porteiras plasmou as roupas de acordo com o que eu pedi. O que meu amigo não imaginava é que eu pediria uma coisinha a mais. Será que posso pedir mais uma coisa? Por caridade, também quero um par de meias femininas e um pente duro. 7 porteiras franziu a testa. Não conseguiu esconder a surpresa. Parecia não acreditar. Intrigado com o pedido, ele me interrogou: um par de meias femininas? Mas que pedido é esse? Você não me diga que usa meias de mulher. Qual a finalidade disso? Por que quer meias femininas? Eu achava que usar uma meia para alisar os cabelos era a coisa mais natural do mundo, mas pela reação do guardião, logo percebi que não era um hábito muito comum entre os homens, principalmente os da época dele. Dando de ombros, disfarcei o constrangimento e respondi: isso é uma particularidade minha. E não vejo nada de errado.
7 porteiras que já não tinha de onde tirar paciência extra, me deu as costas e saiu, mas antes enfatizou. A roupa e os sapatos eu te dei com o maior prazer. Meias femininas e pente não. Coisa mais esquisita. Pouco tempo depois me apresentei vestido para o trabalho, 7 porteiras me deu uma capa preta, e seguimos para o trabalho. O primeiro lugar que fomos era conhecido como Vale dos Arrependidos, uma zona formada por vários umbrais. A situação era pior do que eu imaginava. Por todos os lados se via espíritos sofredores, em situação de extrema agonia e desequilíbrio mental, muitos caídos na lama, escravizados pelas próprias lembranças, em profundo sofrimento. O lugar era formado por espíritos que reviviam constantemente seus erros, presos em uma egrégora de culpa e arrependimento criavam seu próprio inferno e ali se mantinham na tentativa de se libertar. A região era muito grande. Não havia construções, o que se via eram incontáveis espíritos presos em pensamentos repetitivos, se autopunindo e revivendo diversas situações lamentáveis. O próximo vale a ser visitado era o Grande Barril. Antes de entrarmos no vale lembrei 7 porteiras de que o lugar estava lotado de espíritos que queriam minha pele. O guardião percebeu que eu estava com medo de confrontar antigos perseguidores. Tentando me tranquilizar, ele afirmou. Não tenho o que temer. Tenha calma, entraremos no lugar sem sermos vistos. Lembra-se que por conta das baixas vibrações eles não podem nos ver. Será bom que você vá junto, pois poderá ver como estão seus perseguidores e saber se alguns já foram resgatados. As palavras de 7 porteiras me acalmaram. Chegando no vale, percebi que muitos de meus perseguidores não estavam mais no Grande Barril, mas ainda restava aproximadamente 400 espíritos que aguardavam uma oportunidade para acertar contas comigo. Sem sermos vistos mapeamos o lugar e logo seguimos para outra região, e assim o trabalho prosseguia sem parar. A prática me deu a oportunidade de dominar a arte da volição, manipulação de energias, deslocamento. Tornei-me um servo de Cristo, sempre disposto a ajudar no que pudesse. Realizava meu trabalho com disposição e alegria. Aprendi que o trabalho realmente me enriquecia. Depois de aproximadamente 5 anos trabalhando no mapeamento do umbral, fui convidado a trabalhar no cemitério onde meu corpo físico foi enterrado. A oferta era uma espécie de promoção, pois o trabalho não era tão penoso quanto nas regiões umbralinas. Meu esforço e dedicação me deram merecimento. O cemitério, ou Calunga, comandado pelos guardiões, era protegido na frente e atrás. O trabalho permitiu que eu visse como acontecia a chegada dos recém-desencarnados. Alguns espíritos vinham ainda ligados ao corpo, trazidos pelo cortejo fúnebre, acompanhados por guias, mentores ou guardiões que faziam o desligamento. Nesses casos os responsáveis pelo recém-desencarnado pediam autorização ao guardião-chefe da Calunga, lhe davam as informações do desencarnado, o guardião as anotava, fazendo uma espécie de histórico, em seguida dava o apoio e proteção necessários para que o trabalho de desligamento fosse completado sem perturbações, para em seguida ser feita a passagem do espírito para planos adequados à sua evolução. Casos assim eram raros, pois dependiam da conduta que o encarnado teve em vida, era necessário que houvesse merecimento, para que assim a espiritualidade maior pudesse dar o amparo e encaminhamento apropriado. A maior parte dos recém-desencarnados vinham acompanhados por seus obsessores, espíritos afins, que ao contrário da espiritualidade superior não tinha zelo, compaixão, ou qualquer tipo de consideração. Nessas situações os guardiões da Calunga não podiam interferir, a condição era meritória. No entanto a cena sempre causava piedade, pois ainda presos ao corpo o desligamento era feito de forma abrupta, tornando o ato semelhante a um filme de terror, onde os obsessores agiam como verdadeiros vampiros, sugando o restante de energia vital que ainda existia no corpo, para em seguida usar garras e unhas para realizar o desligamento, parecendo-se com monstros em cima de uma vítima.
O espírito preso ao corpo em estado de trauma era sacudido e levantado como um boneco, mostrando a face traumatizada e agonizante, olhos arregalados, esboçando o pavor de quem está preso em um pesadelo infernal. Assim era arrastado para regiões profundas, onde seria torturado, escravizado, atendendo às necessidades daqueles com quem se afinou durante a vida. Outros recém-desencarnados ficavam presos em seus corpos, eram enterrados, sentiam a deterioração do corpo como quem ainda está vivo, permaneciam nessa situação até que alguém intercedesse e os tirasse da cova, para em seguida encaminhá-los para lugares próprios à recuperação. Os acontecimentos na Calunga me permitiam viver na prática os ensinamentos teóricos que recebi na colônia. Nesse período eu já dominava as técnicas de manipulação de energia e sabia criar minhas próprias roupas e objetos. Continuei me vestindo com ternos brancos e chapéu, e não demorou para que todos me chamassem de malandro. Capítulo 4. Enfrentando o passado. Por volta de 1968, auge da ditadura militar, o número de mortes crescia gradativamente devido ao cenário político do Brasil. A falta de democracia, censura, perseguição política e repressão aos que se mostravam contra o militarismo gerava um clima de extrema violência. Na mesma década surgiu o movimento hippie, que pregava um novo modo de viver, sonhar e morrer, o aumento no consumo de entorpecentes, assassinatos e violência tornava o quadro ainda mais caótico, e o trabalho no plano espiritual se intensificava. No plano espiritual, eu aproveitava o momento de descanso para estudar. Deitado em minha cama fui surpreendido quando ouvi alguém bater na porta. Me levantei e atendi. Já pressentia que era 7 porteiras vindo me chamar para o trabalho. Abri a porta, todavia, me esqueci de que por baixo do chapéu eu estava usando uma meia calça na cabeça. Ainda mantinha o velho hábito dos tempos de encanado, quando gostava de manter os cabelos alinhados. 7 porteiras entrou me cumprimentando e falou: "Está tudo certo, ai? Vamos trabalhar, malandro. Por que você está usando o chapéu dentro de casa?" Foi então que lembrei da meia na cabeça, sabendo que 7 porteiras não perderia a oportunidade de fazer uma de suas piadas. Fiz o possível para disfarçar. "O chapéu é um adorno." "Não pode." "Lógico que pode. Mas não entendo por que uso dentro de casa." "Eu gosto." "Anda, malandro. O que está esperando? Tire essa coisa da cabeça. Coloque sua capa e capuz e vamos logo." "Está bem." Eu tiro. Quando tirei o chapéu, 7 porteiras não conseguiu esconder o espanto. Arregalou os olhos, se aproximou franzindo a testa, olhou atentamente. E segurando o riso perguntou: "Isso na sua cabeça é uma meia calça?" "Sim." "Sim. É uma meia calça." Ele não conseguiu se conter e soltou uma estrondosa gargalhada. Entre risos perguntou: "Ah, ah, ah, ah. Minha Nossa Senhora. Mas por que você está com essa meia de mulher na cabeça? Lembra que te pedi uma vez? Você não quis me dar. Pois agora posso criar a minha. É para ficar com os cabelos lisos." 7 porteiras colocou o dedo, apalpou, puxou até ter certeza de que era realmente uma meia, se sentou na cama e tentava parar de rir. Aquela situação me constrangia, eu sabia que ele nunca mais esqueceria e certamente continuaria rindo por toda a erraticidade. Esforçando-se para conter as gargalhadas, ele falou: "Eu não posso acreditar. Você está mesmo usando uma meia de mulher na cabeça." Ha, 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 ha. Meu Deus! Que coisa mais esquisita! E até pomada para cabelo e pente você criou? Filho, você sabe que aqui não precisa dessas coisas para se manter arrumado. Eu sei. Eu sei. Mas eu gosto. Me faz sentir bem. Qual o problema nisso? Isso é cômico e inacreditável. Você não para de surpreender.
Será que agora poderia parar de rir? Está certo. Está certo, malandro. Se você gosta, e não faz mal a ninguém, então que fique. Vamos trabalhar, pois a demanda está aumentando e temos muito o que fazer. Quer um conselho? Deixe sua meia em casa. Quando o pessoal ficar sabendo disso, vão rir até não aguentar. Ha, 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 ha. E o senhor vai contar para todos. Aposto. Eu. Lógico que não. Só se for por uma causa justa. Ha, 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 ha. Tirei a meia da cabeça, olhei para Sete e ele continuava se segurando para não rir. Tentei não me importar, mas sabia que cedo ou tarde ele contaria para alguém. Seguimos para Calunga. Sete Porteiras tinha muito conhecimento e apreço por assuntos relacionados à política, coisa que não me interessava muito. Apenas ouvia com atenção as elucidações do guardião. Como não tinha conhecimento sobre o assunto, achava melhor não dar opiniões, e ele discursava sobre o cenário político. Os militares estão nas ruas e o povo está cada vez mais revoltado. Essa repressão só traz revolta ao povo. Verdade. O senhor tem toda a razão. Existem muitas pessoas que são contra. Você percebe? Está vendo? De que adianta tanta proibição? Toda essa falta de democracia só traz violência e confusão social. Verdade. Toda essa confusão social traz o quê? Traz morte. E como consequência disso, mais trabalho para nós. Concordo. Você vai ver, meu amigo. Cedo ou tarde o povo vai dar fim nisso. Afinal, é o povo que manda. Verdade. O senhor está certo. Não dou 20 anos para os militares arriarem. Quando o país sair dessa crise e vai se recuperar, poderão escolher os políticos que vão colocar no poder. Essa será a chance que terão para fazer o Brasil crescer. Verdade. Vamos aguardar. Mas esse dia há de chegar, e os brasileiros terão liberdade de opinião. Oremos para que saibam escolher quem vão colocar no poder, que as ervas daninhas não tomem conta do país. Verdade. Vamos aguardar esse dia. Você só sabe concordar? Só fala. Verdade, verdade. Você tem muito que aprender mesmo. Fazíamos a ronda na região do cemitério, procurávamos irmãos que pudessem ser resgatados. Avistando um grupo de hippies, o guardião aproveitou para explanar mais um pouco sobre o quadro político do país. Veja essas pessoas. São prova de que uma sociedade oprimida e coagida acaba arrumando outros meios de extravasar sua insatisfação. Concordo, muitas dessas pessoas estão morrendo por conta de excessos com álcool, drogas. Lutam de forma inconsciente, direcionam sua energia para escolhas que só lhe trazem prejuízos. Eu olhava para o grupo de hippies, vestidos com suas roupas coloridas, calças boca de sino, jaquetas, miçangas, colares e medalhões simbolizando paz, amor e liberdade. Comecei a perceber que minha roupa estava ultrapassada, estava na hora de me atualizar de acordo com a nova moda. No final do trabalho voltei para casa, refleti sobre os acontecimentos daquele dia, e lembrei-me do grupo de hippies e as suas roupas. Decidi que estava na hora de inovar, mudaria meu estilo. Comecei a criar minhas roupas, eu ficava maravilhado com a possibilidade de criar o que eu quisesse, muito diferente da terra onde eu precisava trabalhar como um louco para comprar minhas roupas. No dia seguinte, Sete Porteiras novamente bateu à porta. Eu já sabia que meu amigo ia fazer aquela cara de espanto. Estava ansioso, já que ele se surpreendia tanto, então queria dar um bom motivo para que a surpresa fosse inesquecível. Abri a porta e ele entrou perguntando: Está pronto, malandro? Estou pronto. Mas hoje não poderei usar capa preta e capuz. Não combinará com meu novo estilo. Sete Porteiras parou aturdido. Me olhava de boca aberta tentando acreditar no que seus olhos viam.
Fiquei olhando para aquela cara de espanto, e dessa vez foi eu quem não conseguia segurar a gargalhada. 7 porteiras me olhava de cima a baixo, e pausadamente perguntou: Mas que diabos é isso? Em meu novo estilo. Eu estava usando uma camisa larga e colorida, calças boca de sino, mocassim também colorido, vários acessórios, correntes, pulseiras, chapéu, e óculos escuros redondos. Malandro, você está parecendo uma autêntica árvore de Natal. Por São Benedito. Que coisa é essa? Como é que vai resgatar as pessoas assim? Vestido dessa maneira você acha que vão confiar em você? Dei um sorriso, uma piscadinha e afirmei: Tenho tudo planejado. Vestido assim posso ganhar a confiança dos bicho grilo, será mais fácil resgatá-los. A estratégia pareceu não agradar muito o guardião, que surpreso e impaciente falou: Tenha dó. Se vista de forma decente. Está parecendo uma árvore de Natal. Eu acreditei que tivesse dado bom exemplo. Estou sempre vestido de terno e cartola, tento me manter alinhado, como um homem de respeito. E você se veste assim? Não adianta vir com sermões. Estou decidido, esse será meu novo estilo, não renunciarei à minha estratégia. Pense bem seu 7. Vou ajudar mais. Admita, é um bom plano. Está bem. Pelo visto você não vai mudar de ideia. Mas vista sua capa. Não acredito no que vejo. Você sabe que está ridículo. Não estou ridículo. Estou na moda. O senhor é que gosta de vestir roupas ultrapassadas e fora de moda. Está bem. Agora vamos embora, precisamos trabalhar. Vesti a capa sobre o meu novo figurino colorido e seguimos para Calunga. No final do trabalho 7 porteiras me chamou. Malandro, a coisa está cada vez mais feia. Tem uma equipe que está trabalhando no socorro de viciados. É comandada por um cara muito legal que tem muitas coisas parecidas com você. Acredito que se trabalhar com ele poderá aprender muito, ajudará em sua evolução. Seu 7, o senhor está me demitindo. Não estou te demitindo. Quero ajudá-lo. Faz 10 anos que você trabalha em minha falange, é uma chance de aprender novas coisas. O senhor está me dispensando por causa da roupa nova. Eu estava brincando, se quiser eu troco agora mesmo. Malandro, você se tornou um grande amigo, sei que estava brincando, já conheço seu jeito brincalhão, não fez nada de errado. Você não é obrigado a ir. O que quero dizer é que seu compromisso comigo acabou, sempre seremos amigos, mas você está preparado para outros trabalhos. Será bom para sua evolução, vai adquirir mais conhecimento. Fiquei muito entristecido, estava acostumado e gostava do trabalho com os guardiões. No entanto, 7 porteiras estava certo, eu já havia aprendido bastante, precisava continuar minha caminhada evolutiva. 7. O senhor sabe que sempre serei grato por tudo, desde que me levou para aquele vale até hoje aprendi muito ao seu lado. Mas você está certo, preciso aprender novos trabalhos. Como faço para conversar com esse seu amigo? Amanhã vou apresentá-lo para você. Posso saber por que o senhor decidiu isso agora? Pode saber sim, tem um irmão que será meu protegido na próxima reencarnação, por enquanto fará trabalho de mapeamento comigo. Seu protegido? Sim, quando ele reencarnar serei seu guardião. Temos assuntos em comum, um dia poderá conhecê-lo. Malandro, até hoje fui seu instrutor por aqui, agora preciso me dedicar a esse irmão que necessita mais que você, não estou trocando sua amizade, sempre seremos amigos e certamente ainda trabalharemos muito juntos. Mas agora preciso focar minha atenção nessa nova missão. Está certo, então vou embora. Ficarei aguardando o camarada com quem vou trabalhar de agora em diante. Obrigado por tudo, meu amigo.
7 porteiras me deu um abraço, nos despedimos e voltei para minha casa. Apesar da tristeza que sentia por não fazer mais parte da falange de Exus, algo em mim se alegrava com a possibilidade de novos conhecimentos. No outro dia fui para a aula. Quando voltei, ao entrar fui surpreendido por um homem que estava sentado em uma poltrona ao lado da minha cama. O homem me olhou sorrindo, os dentes brancos se destacavam no rosto negro, olhos grandes que transmitiam alegria, usava terno e sapatos brancos, camiseta listrada de vermelho e branco, lembrava um sambista. Com um enorme sorriso no rosto, e cheio de simpatia me perguntou: "Você que é o malandro?" "É o que dizem. Na Calunga me chamaram de malandro." "Sabe, meu rapaz, temos algumas coisas em comum. Seu 7 porteiras me falou sobre você. Acredito que poderá ajudar muito em nosso trabalho. Posso explicar como procedemos?" Sentei-me de frente para o amigo, mostrei todo o meu interesse e atenção, e ele começou a explicação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Primeira coisa que precisa entender. Aqui, malandro não é sinônimo de maldade. Nosso trabalho exige esperteza, sim, não do tipo que se usa para tirar proveito, mas sim inteligência, raciocínio rápido, a capacidade de tomar a decisão certa, no momento certo. Somos uma falange de malandros, a maioria homens que na última encarnação eram boêmios. Desse lado aprendemos com nossos erros, e passamos a ajudar aqueles que hoje vivem em situação semelhante. Nos unimos à falange do Zé Pilintra. Já ouviu falar? Ouvi algumas coisas. Poderia me falar mais, por favor? Zé Pilintra, quando encarnado, foi uma pessoa como qualquer outra. Gostava das coisas da terra, bebia sua cerveja com os amigos, gostava de mulheres, era briguento, não levava desaforos para casa, mas seu coração era bom, era leal aos amigos, ajudava a todos, era o tipo idealista, sempre disposto a lutar pelos sofredores. Após o desencarne atraiu os seguidores que deram origem à falange. Nosso trabalho abrange muitos aspectos. Resgatamos desencarnados que sucumbiram por conta dos vícios. Ajudamos encarnados com problemas semelhantes. Trabalhamos nas terreiras. Está me entendendo? Sim, pode continuar, por favor. Assim como os pretos velhos, que apesar de serem espíritos muito sábios e evoluídos, para ganharem proximidade e confiança dos encarnados, adotam o arquétipo do velho escravo. Nós adotamos o arquétipo do malandro. No entanto, meu amigo, ao contrário do que a maioria pensa, nem todos na última encarnação foram boêmios. Alguns adotam essa figura para trabalhar com mais eficiência e assim multiplicar a ajuda destinada aos necessitados. Meu rapaz, agora olhe em meus olhos. Qual era seu nome na terra? Era Clóvis. Mas pode me chamar de malandro, sou um humilde trabalhador de Jesus Cristo. Eu também trabalho para Jesus Cristo. E para Deus. Seja o Deus de Moisés, Abraão, o Deus de todos. O trabalho é de caridade, ajudamos aqueles que precisam sair do inferno astral em que se enfiaram. Em nome do Nazareno executamos a tarefa com amor e carinho. Se aceitar, fará parte de uma falange de trabalhadores que estão sob minha orientação. E qual é o nome do Senhor? Pode me chamar de Zé. Muitos me chamaram de Zé Pilintra das almas perdidas. Estou aqui para te convidar a ajudar nossos irmãos. E o que você me diz? Aceita o trabalho? Você parece ser um grande camarada. Se é irmão que trabalha nas causas de Jesus, então estamos juntos. Vou confessar uma coisa para o senhor. Gosto muito dos seus 7 porteiras, e não quero dizer que ele é chato, mas ele fica muito em cima de mim, é todo o tempo exigindo disciplina. Gosta de me pressionar. Ele deu uma risada e comentou: Os Exus são nossos aliados diretos em muitos trabalhos. Tenho certeza que ainda trabalhará com 7 porteiras, e acredito que ele sempre exigirá disciplina. É isso que ele faz com aqueles que quer ver evoluir. Se quiser, poderá se vestir como fazia na terra,
A escolha é sua. Minha única recomendação é que não vá sozinho até o grande barril, ou estará perdido. Vou marcar uma reunião e venho te buscar para que em seguida, inicie o novo trabalho. Zé da Alma se despediu e no dia seguinte veio me buscar para uma reunião onde me apresentariam os trabalhos da falange. Assim que chegamos notei que a colônia se parecia com um grande centro de recuperação. Contava com um hospital para pessoas viciadas que eram resgatadas de zonas baixas, e passavam por tratamentos de reabilitação. Em uma sala de reunião os chefes de falange decidiam quais distritos, grupos e casos seriam tratados. Percebi que o trabalho não ficava apenas no umbral ou nas calungas, incluíam terreiros de candomblé, catimbó, umbanda, centros espíritas, locais onde ajudavam no tratamento de irmãos com problemas de vícios, a maior parte alcoolismo. Sempre trabalhavam de acordo com as normas da casa, em algumas não se apresentavam como Zé Pilintra, adotavam nomes que fossem aceitos pelos trabalhadores encarnados, era comum caboclos, pretos velhos e até mesmo exus se apresentarem com nomes comuns para evitar o espanto ou desconfiança dos encarnados. Para a espiritualidade a identidade é indiferente, a prioridade é a caridade. Os grupos se dividiam em áreas de atuação, alguns eram enviados para trabalhar com a recuperação e doutrinação de obsessores que se mantinham ligados ao encarnado, sempre tentando suprir os vícios que trouxeram após o desencarne. Nesses casos nosso trabalho era convencer o obsessor a ir embora, abandonar os vícios e começar nova caminhada, para em seguida auxiliar o encarnado na recuperação. O arquétipo do malandro geralmente obtinha sucesso, pois conquistava a simpatia e confiança desses espíritos que sentiam certa afinidade. Eram muitos os casos de encarnados dominados pelos vícios que precisavam de amparo. Estudava-se cada situação, avaliava-se o merecimento por parte do encarnado, de quem fez o pedido de ajuda, os motivos que levaram a pessoa a se entregar ao vício, e o tipo e quantidade de obsessores. Dependendo da gravidade eram convocadas as falanges de Exus. Com o passar do tempo eu aprendi como acontecia a interação entre viciados encarnados e desencarnados. Na maioria das vezes eram situações parecidas. O encarnado abusava no consumo da droga, consumia cada vez mais e com mais assiduidade. Aos poucos atraía para perto de seus obsessores com o mesmo vício. Esses incentivavam o encarnado na continuidade do hábito. Ao consumir a bebida alcoólica, o encarnado liberava pelo chakra umbilical uma substância impregnada de vapores alcoólicos que imediatamente era sugada pelo desencarnado que sentia embriaguez e satisfação. Quando o encarnado tentava se libertar do vício, os obsessores causavam todos os tipos de perturbações para que continuasse, e dessa maneira se mantinha um ciclo vicioso que só era destruído com a intercessão da espiritualidade, o desencarne, por vezes precoce, do encarnado. Os trabalhos mais complicados eram aqueles que envolviam demandas, encarnados cercados por obsessores enviados por meio de trabalhos de magia negra, situações lastimáveis onde pessoas com a intenção de prejudicar seu próximo procuravam locais que não se preocupavam com a prática do bem e da caridade e atendiam qualquer pedido em troca de barganhas ou dinheiro. Esses locais eram sempre comandados por espíritos trevosos que se apresentavam como Exus, enganavam as pessoas em troca de barganhas, e sem a menor piedade enviavam seus trabalhadores e escravos para junto da vítima, que se estivesse afastada da luz passava a ser obsedada por vários espíritos que em vida eram viciados. Para acabar com esse tipo de investida, a falange dos Zé Pilintra contava com o apoio dos Exus, trabalhadores capacitados para lidar com espíritos trevosos. Esses irmãos, muitas vezes eram obrigados a travar verdadeiras batalhas para conseguir encerrar os trabalhos na casa e livrar o encarnado da obsessão. Depois de alguns anos trabalhando nesses casos, era momento de atuar em novas áreas. No trabalho com os jovens que desencarnavam por overdose, existia um fator extra. O entorpecimento continuava após o desencarne, permaneciam envolvidos pela energia alucinatória da droga, que gerava embaraço mental. O desligamento era feito, e após acordar o espírito acreditava ainda estar sob o efeito da droga.
Nossa tarefa era fazê-los compreender seu real estado e evitar que entrassem em estado de tormento, pois o medo, tristeza, revolta, negação e desequilíbrio fazia com que fossem imediatamente atraídos para zonas de baixa vibração, sem que ninguém pudesse impedir. Os trabalhadores faziam o possível para ajudá-los na transição e transferi-los para um local onde recebessem tratamento e ajuda. Não queríamos vê-los tragados para as zonas umbralinas onde padeceriam por tempo indeterminado. Depois de me familiarizar com a nova empreitada, fui designado para ajudar no desligamento de 2 jovens. Zé das Almas passou as instruções. Malandro, hoje sua tarefa é com um casal de namorados, Rogério e Cacilda. Os 2 desencarnaram por overdose, a moça com 16 anos e o rapaz com 18. Você vai ajudar no desligamento. Vamos ver o que acontecerá em seguida. O desencarne dos 2 se caracteriza como suicídio involuntário. Sendo assim, quando acordarem poderão ser atraídos diretamente para o Vale dos Suicidas. Vai depender do estado de suas consciências e como aceitarão a situação. Eu e mais 2 amigos iniciamos o desligamento durante o velório do casal. O processo era minucioso. Aos poucos soltávamos os laços que uniam corpo sutil e material. O cordão de prata se desfazia naturalmente, mas mantinha alguns laços de energia que precisavam ser rompidos. Fazíamos o procedimento quando o Rogério começou a acordar. Enquanto meus amigos finalizavam o processo, iniciei uma conversa com o rapaz. Ainda era grande a quantidade de jovens que desencarnavam por overdose. Em sua maioria pessoas boas, mas inconsequentes e inconscientes do que estavam fazendo. Quando desencarnavam por overdose, o corpo espiritual se mantinha em um tipo de entorpecimento e ficava preso à matéria. A tarefa era libertar o corpo espiritual, conscientizar o recém-desencarnado, e ajudá-lo a não entrar em pânico para que não fossem magneticamente atraídos para as zonas umbralinas compatíveis com as vibrações baixas ocasionadas pelo medo e pavor da morte. Como você está? Sente-se bem? Rogério olhou em volta, sorriu e fechou os olhos. Estava crente de que tudo não passava do efeito das drogas. Minha intenção era preparar Rogério para a nova condição. No entanto, entorpecido, não entendi o que estava acontecendo. Finalizado o processo de desligamento, tentei mais uma vez conversar com o rapaz. A tarefa exigia paciência e cautela. E Rogério continuava de olhos fechados aproveitando a suposta viagem alucinatória. Quando abriu os olhos e percebeu que estávamos vestidos como malandros, a recusa foi imediata. Não quis mais ouvir o que eu falava. Com a voz embaraçada começou a nos insultar. Saiam daqui, seus cachaceiros. Voltem para seus botecos. Zé das Almas, que assistia desenrolada a situação, me chamou. Malandro, tenha calma, isso é normal. Jovens são mais relutantes. Se ele não aceitar, deixe que vá embora. Ficará perambulando e perdido por um tempo até que seja recolhido por outros irmãos, ou acabará compreendendo que está desencarnado, entrará em pânico e será atraído para lugar compatível com sua vibração. Zé das Almas, posso tentar do meu jeito? O que você vai fazer? Como não está dando certo desse jeito, então vou tentar do meu.